Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. Os negros são marcados por desigualdades nos mais distintos campos da vida. As taxas de evasão, reprovação escolar, o trabalho precário, os baixos salários, o desemprego, o encarceramento no sistema prisional e o trágico genocídio que ceifa suas vidas são formas de desigualdades explícitas. Porém, perversamente naturalizadas, se imputa a responsabilidade histórica. Entretanto, longe de se viver passivamente a distinção de direitos estruturada nessa violência, dessas relações racializadas, os negros inventam e se reinventam suas lutas individuais e coletivas em busca da sua visibilidade como sujeitos de direito, apresentando várias possibilidades de enfrentamento e superação do racismo e do racismo institucional no Brasil. No programa de hoje, Nancy de Moraes, diretora executiva da Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas, e Ricardo Senegal, militante negro. Está no ar o Jornal 360. Boa noite, sejam bem-vindos à TV Poços e ao Jornal 360. É um prazer estar aqui ao vivo e receber você também aqui na nossa TV. Participe desde já, é um tema que nós precisamos cada vez mais nos envolvermos. Eu já fiz esse convite para você mais cedo nas redes sociais, espero que você participe e venha refletir com a gente sobre um tema polêmico e, infelizmente, cada vez mais atual. Meu primeiro convidado é o Ricardo Senegal, que é militante negro. Boa noite, seja bem-vindo, Ricardo. Prazer te receber, viu? Satisfação é toda minha, obrigado pelo convite. A gente está aqui hoje para falar desse tema, que é um tema tão caro e tão importante para nós da comunidade negra. Ô, Ricardo, antes de eu entrar propriamente nas perguntas, eu achei muito curioso e eu quero pedir até para o Adriano gentilmente colocar de novo o GC. Você, quando a gente se falou e a gente sempre pergunta a titulação do nosso convidado, né? Você me passou militante negro. Coloca, por favor, Adriano, por gentileza, o GC. E eu fiquei curiosa porque a gente poderia ter colocado militante, né? E se nós tirássemos o negro ia aparecer um preconceito. E quando você colocou negro, por que você acha importante enfatizar a sua militância? Por isso você coloca este negro assim em destaque? Sim, eu acho importante, né, destacar, né, que a gente é da militância negra nesse país tão racista, né, que a gente vive, e saber que tem alguém que defende, né, que tem pessoas que defendem e que são engajadas nessa causa, né? Então por isso que eu me intitulo aí militante negro, achei curioso. Né? Isso, eu falei, deixa eu começar já o programa perguntando, que eu achei bastante curioso. E apesar da gente viver num mundo aí globalizado e em cidades multiculturais, a gente ainda convive todos os dias com a sombra do preconceito, da xenofobia, da discriminação. Não são raros os casos e relatos de pessoas que sofrem preconceito por cor, etnia, por orientação religiosa, sexual. E isso não é uma exclusividade só do Brasil, não. Isso também acontece ao redor do mundo inteiro. E aí, Ricardo, como é que você aponta um caminho para a gente chegar ao sonhado fim do preconceito, se é que a gente vai ver isso um dia? Ô, Carol, eu sempre digo, né, a gente chega nessa época do Dia da Consciência Negra, no mês da Consciência Negra, nós recebemos aí inúmeros convites de escolas, de faculdades, né, pessoas que tentam entender um pouco, que são sensíveis à causa e tentam entender um pouco. Eu costumo dizer que nós não conseguiremos acabar totalmente com o racismo, né? Pelo menos eu tenho esse entendimento que a minha geração talvez não consiga ver. O que a gente tenta fazer são medidas que possam amenizar o racismo e fazer com que as coisas sejam mais fáceis, mais tranquilas, as relações raciais no Brasil sejam mais fáceis para as gerações futuras, porque o racismo
que nós vivemos no Brasil hoje é um racismo estrutural, é um racismo onde o negro não está inserido em todos os setores da sociedade, é por isso que nós lutamos. Nós não lutamos para fazer uma espécie de racismo reverso, nada disso, nós lutamos para ter a chamada igualdade. E a gente está, infelizmente, anos-luz dessa chamada igualdade. Triste, né? Quer falar Infelizmente, é falar sobre isso. Triste que é em pleno século XXI, gente. Aí, às vésperas de 2020, a gente tem que fazer um programa chamando atenção para esse tipo de tema. Mas eu me cobrei um pouco também, enquanto a gente montava a pauta do 360, exatamente porque nós estamos no ar já há algum tempo e por que esperar a data da consciência negra para falar sobre esse tema. E pretendo muito mais vezes abordar essas questões, porque eu acho que começa pela gente. Com certeza. Né? A gente se inserir dentro dessa questão e não só ficar olhando de fora, sim, como tem acontecido cada vez mais. Não é problema meu, né? Então vamos para frente. Sim, sim. É problema nosso. E é importante, sim, Carol, a gente lembrar que essa data, ao contrário do que as pessoas pensam, às vezes no entendimento das pessoas acham que é uma data... muitas vezes fala assim, por que não tem o Dia da Consciência Branca? Por que não o Dia da Consciência Humana? O Dia da Consciência Negra, ele vem no sentido de ser um momento de reflexão, né? Uma vez que os negros vieram para o Brasil de forma coercitiva, né? Vieram para cá para serem escravizados, e foram mais de 300 anos de escravidão, né? 3 séculos de escravidão, e esses 3 séculos a população negra foi totalmente lesada, né? Então é um momento de reflexão, da gente saber das coisas que aconteceram no passado e dos reflexos que a população negra sofre ainda hoje por conta dessa escravidão. Então, esse momento é um momento de reflexão. O Dia da Consciência Negra, o mês da Consciência Negra, não é um mês de privilégio do negro, né? Às vezes a pessoa acha isso. É um mês realmente de reflexão para nós. Privilégio aonde? Exatamente, né? Privilégio aonde? A gente tem uma pesquisa que foi realizada pelo Google, uma pesquisa interessante em parceria com o Datafolha, e votar em negros é mais urgente para pobres do que para ricos. Dá uma olhada nesse gráfico que eu estou colocando aí no ar para você, e é o seguinte, foi considerado importante por 73% das pessoas das classes D e E, e por 47% das pessoas das classes A e B. Outro dado interessante, o feminismo negro é visto como importante por 33% das classes mais pobres e por 18% dos mais ricos. Mais um, votar em candidatos negros foi considerado importante por 73% das pessoas da classe D e E por 47% das classes A e B. E assim o gráfico segue. E a minha pergunta é o seguinte, é claro que é mais urgente para a classe pobre do que para as classes mais abastadas. Como é que você faz essa leitura desses indicativos? Eu acredito assim, cara, eu acredito na questão da representatividade ser importante, né? A gente votar em um candidato negro por si só não é interessante. É importante a gente ver se esse candidato negro, se ele realmente abraça a causa, né? Se ele levanta a bandeira da, sim, causa e se uma vez eleito, se ele vai realmente representar aqueles que votaram nele, né? Mas é importante a representatividade, sem dúvida. E o feminismo negro é importante também, uma vez que, até peço licença para as mulheres negras, para falar sobre o feminismo negro, o ideal é uma mulher negra falar, mas eu peço licença para falar, e o feminismo negro é importante também, uma vez que a mulher negra, ela sofre duplamente do preconceito, né? O preconceito por ser mulher e o preconceito por ser negra, né? Então é importante, sim, esses dados, esses gráficos, é importante estar engajado nessa causa, e a representatividade é muito importante para nós. Sem dúvida nenhuma. E as políticas públicas, elas foram criadas para amenizar os preconceitos raciais, mas não conseguem jamais resolvê-los. Então são criadas leis de combate ao preconceito, mas são leis que nunca são cumpridas. Você acha que combater essa questão se tornou só um ato simbólico hoje? Infelizmente, a experiência que nós temos, a gente está vivendo uma fase muito terrível, né, na nossa história, porque o racismo no Brasil, ele é um racismo diferente dos Estados Unidos, por, sim, exemplo, que é um racismo, lá é um racismo explícito, né, por conta de um regime de segregação racial que teve no passado. Então lá ter atitudes racistas é explícito, né? E no Brasil, durante um tempo, o racismo foi um racismo velado, né, que muita gente fazia vista grossa por conta do mito da democracia racial, em que nós somos todos iguais, né? Hoje em dia, o racismo do Brasil,
ele está virando um racismo declarado e explícito, né? Ontem mesmo nós tivemos a notícia de um professor da Unesp que foi agredido e esfaqueado, né? Ele foi ofendido, chamado de macaco. Estava nas redes sociais. E está nas redes sociais, né? Circulou aí. Então, o racismo no Brasil hoje é um racismo explícito, né? Infelizmente, a gente está caminhando para isso. E isso é lamentável, né, Carol, num país... Então, onde você acha que vem essa violência? Porque atos antigamente de xingamentos, de desmerecimentos, de humilhação, hoje viraram atos violentos. Quer dizer, a gente não está melhorando, a gente está só piorando. O que você atribui a essa violência que vem agregada, Ricardo? Eu acho que a gente está num momento de retrocesso em todos os sentidos, retrocesso político, social, tudo. É um avanço do fascismo que a gente vê por aí, inclusive com governantes fascistas, com governantes declaradamente racistas, né? Então isso legitima a ação de pessoas que já tinham uma tendência a isso, né? E o advento da internet também, né? A internet é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu posso usar a internet para mim praticar minha militância, para eu praticar militância, também a gente vê casos de racismo acontecendo. E eu acho que vem daí todo esse ódio, né? Que as pessoas hoje encontram aí pessoas que legitimam ele, e por isso acontece esse tipo de racismo explícito que vem acontecendo no Brasil, infelizmente. E que tipo de políticas públicas, que tipo de ações você acha que poderiam ser feitas para dialogar com essa equidade étnico-racial? Eu acho que a gente tem uma delas, né? Nós temos hoje a Lei 10.639, que trata do ensino da história da África e que fala dos negros, né? Eu acho que é intensificar esse ensino, né? Acho que a educação é a base de tudo, tá? Daqui a pouco está a Nancy aqui para falar sobre educação, vai falar com mais propriedade do que eu, mas eu acho que tudo começa com a educação, tudo começa com a tolerância e com a empatia pela causa do outro, né? Muitas pessoas, às vezes, vê um militante da causa negra como eu falar e entende isso como mimimi, como vitimismo, né? E eu acho que a partir do momento que a gente tem um entendimento do porquê a gente está falando sobre isso, é importante. Porque o racismo existe. Se não existisse, eu não estaria nas escolas, eu não estaria nas faculdades falando sobre isso, eu não estaria aqui na sua frente, né, como entrevistado do seu programa, para falar sobre isso. Então, eu acho que esse avanço do racismo explícito dessa forma é um contexto que a gente estamos vivendo terrível. Infelizmente. E você acha que essa juventude negra de hoje é uma juventude propositiva? Olha, o negro no Brasil, por conta do mito da democracia racial, nós negros no Brasil, nós vivemos um pouco dispersos, né? É claro que eu não estou generalizando, né? Mas o negro, muitas vezes, ele não tem consciência disso e nós não temos essa sensação de pertencimento de grupo, que era importante a gente ter para que a gente pudesse combater esse racismo de forma mais enfática, mais feroz, vamos dizer assim. Infelizmente, a gente não tem isso. A gente vê uma juventude negra que se mobiliza, que está aí tudo, mas a gente precisa de muito mais, né? A gente vê uma juventude negra universitária, mas a gente precisa do povo, o povo da periferia tem que ter entendimento que eles são negros, tem que ter entendimento da sua cultura, do processo histórico que culminou na construção do país, né? Conhecer seus ídolos. É isso que falta para a nossa comunidade negra no Brasil como um todo. Eu tenho algumas perguntas aqui para atender, participe também com a gente, você participa através do WhatsApp, nós estamos ao vivo. Sempre que eu chamo o WhatsApp eu te lembro, né, que a nossa reprise acontece aos domingos, às 19h30. A participação aqui do Eduardo, ele diz o seguinte: em Angola, ele trabalha em Angola, ele diz que existem castas de pretos que vai de acordo com o tom da pele. Quanto mais escuro, mais puros eles se acham. E há uma certa discriminação com os que têm tons um pouco mais claros, falando de negros. Ao contrário. Podemos dizer que no Brasil isso também acontece, mas não só pelo tom da pele, mas também pela posição social? Eu penso que no Brasil o que determina o preconceito racial no Brasil é o fator cor de pele mesmo, né? Quanto mais negro você é, quanto mais retinto que você é, que é o meu caso, que sou negro retinto, mais discriminado você é. Pelo né? que eu entendi, então, em Angola é o oposto. É o oposto, né? Exatamente. Lá é o contrário, exatamente. né? Pelo Se você que eu é mais claro, aqui. você é mais discriminado. E aqui é o contrário, né? E aqui muitas vezes acontece isso. Mas né? você acha que a posição social ajuda ou não necessariamente em termos de racismo? Porque nós vimos recentemente, a gente inclusive... O Lewis Hamilton recentemente deu uma declaração também no Twitter, nessa época de consciência negra, falando que se ele fosse branco, ele seria muito mais respeitado. E era o Lewis Hamilton Sim. da Fórmula 1. Quer dizer, eu me surpreendi com a declaração dele. Eu acho que aqui no caso do Brasil, a posição social, infelizmente, o que acontece com o negro aqui, é claro, mais uma vez eu digo que eu não estou generalizando,
Quando ele ascende socialmente, ele esquece dos seus, né? A gente vê isso muito dentro do futebol, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, né, do maior ídolo do futebol mundial, por exemplo, Sim. que é o Pelé, que apesar dele ser negro, né, ele sendo negro, ele nunca teve uma fala, né, a respeito disso, nunca levantou a bandeira para a causa, né? Então, essa ascensão social nem sempre quer dizer que é representativo, né, que representa a causa, né? Isso acontece. Eu não sei dizer qual que é o contexto da Inglaterra, por exemplo, onde o Lewis Hamilton vive, né? Eu acho que varia muito de lugar para lugar também, né? Mas eu sei que aqui no Brasil, quanto mais o negro ascende socialmente, mais ele se esquece do seu, né? Isso é lamentável, infelizmente. Existe um preconceito entre os próprios negros. Eu costumo dizer, eu não gosto muito disso, porque acaba que você quer culpabilizar a vítima, Sem né? querer culpabilizar. Não, de maneira estamos nenhuma. apenas Não foi debatendo. não. Mas é importante você colocar Sim, para a gente gerar um debate. Isso, exatamente. Eu não gosto muito disso, que acaba culpabilizando. Mas existe muitas vezes esse preconceito muito mais por desinformação e por não conhecer a sua própria história, né? Então o negro muitas vezes ele quer, às vezes como defesa, às vezes para se estar bem e se firmar socialmente em meio aos brancos, né? E muitas vezes ele é levado às vezes a rir de piadas de negro, alguma coisa nesse sentido, né? Para poder estar bem, às vezes como defesa também, né? Então, não existe sim. Né? Mas você tocou num aspecto que eu concordo muito com você, Senegal, em relação à questão educacional, e a gente vai realmente falar daqui a pouquinho com a Nancy sobre isso, ela que tem essa bagagem grande dentro da educação, mas você tocou nesse ponto de que muitas vezes a pessoa está ali no meio lutando, defendendo uma causa, ou culpando alguém pela causa, sem nem saber do que se trata. A gente tem visto isso muito hoje em manifestações, é muita massa de manobra acontecendo, sim, se as pessoas nem saberem por que estão ali no meio, mas estão, eu vou na massa, vou brigar também. Sim, não sabe nem por que está lutando ali, né? É um desconhecimento histórico, né, que acontece também, e acaba que muitas vezes as pessoas têm comentários, atitudes de senso comum, justamente por não se aprofundar no tema, né? Essa questão mesmo da consciência negra, a gente vê comentários absurdos, que as pessoas não entendem muito bem. Um dia para homenagear os pretos, mas e os brancos, né? A gente tem que pensar, né, o que acontece. Historicamente, quem foi lesado, o branco ou o negro, né? Então é por isso que às vezes essa falta de desconhecimento da história é complicado, né? E tocando nesse assunto, veio aqui uma pergunta dizendo o seguinte: você entende que essa dívida histórica é correta? Sim, eu entendo que sim. Eu acho que tem que haver uma reparação, né, para que a gente possa colocar o branco e o negro no mesmo patamar. E existem ações afirmativas para isso. Eu sou um defensor das cotas raciais, as cotas raciais também, que é um assunto que gera muita polêmica. Às vezes tem alguns negros, até por falta de informação e conhecimento histórico, que são contra as cotas raciais, mas as cotas raciais é uma das ações afirmativas que vem para colocar o negro no mesmo patamar do branco, né? Hoje o negro está inserido aonde? Ele está inserido no esporte, ele está inserido na cultura, na arte, mas a gente precisa que a gente quer mais, a gente quer estar inserido na ciência, a gente quer estar inserido em outros setores. Eu quero ver um médico negro, eu quero ver um advogado negro, eu não quero me espantar de ver um médico negro, eu não quero ficar surpreso de ver um advogado negro, eu quero ver essas pessoas em todos os lugares, né? Então é isso. E eu não quero ter o espanto, por exemplo, de ver uma Maria Júlia Coutinho à frente de um jornal, né? Eu quero que isso seja natural num país... Isso seja maravilhoso, exatamente, né? num país tão plural quanto o nosso, né? Onde nós temos várias etnias, né? Então isso teria que deixar de ser uma exceção para ser uma regra. Acho que essa que é a nossa grande luta. Entrando na questão de apropriação cultural, esse debate ganha força aí nas redes sociais e gera muitas discussões polêmicas, e aí sim, são posturas bem polarizadas em relação a esse tema, sobre o modo como a cultura negra é usada pelos brancos e até mesmo pelos próprios negros. Tem assim vários vídeos na internet, são textões, e aí minha pergunta: qual é o limite então entre brancos e negros dentro dessa questão de apropriação cultural? Essa questão da apropriação cultural é uma questão, né, como você disse, nas redes sociais, circulou bastante há um tempo atrás, principalmente sobre o uso do turbante, se branco pode, se branco não pode usar, dreads, hip hop, esse né? tipo Teve de várias coisa. questões. Eu costumo dizer que eu não vejo problema nenhum de um branco usar um dread, de um branco usar um turbante, né? O problema é quando uma grande empresa, uma grande marca faz uso disso sem contextualizar, sem dizer o porquê daquele turbante, o porquê daquele dread, né?
Então, nesse sentido, eu sou contrário, mas eu não vejo, acho que a gente não pode tirar o teu direito individual de querer usar um turbante sendo branca, né? Eu acho que não tem problema nenhum. É uma questão polêmica dentro do movimento negro também, eu sei que vai ter alguns militantes negros que até vão discordar do que eu estou falando, mas eu não vejo problema nenhum. Você aceita isso tranquilamente, eu aceito Senegal? essa apropriação cultural individual. Agora, sim, quando ela é usada de forma mercadológica, né, capitalista ali, né, para gerar, como dizer assim, renda financeiramente para uma empresa, eu sou contra, né? Eu acho que tem que ter toda uma contextualização, dizer o porquê daquele turbante, o porquê, né, daquele dread. Eu acho que isso que é importante. São pessoas andando na rua normalmente, aí felizes da vida aí com seu turbante, pessoas brancas, não te incomodam? Não me incomoda de forma alguma. Eu acho que seria uma ignorância da minha parte pensar dessa forma, né? Acho que as pessoas são livres, né? Ainda mais, por enquanto, né, Carol, nós somos livres aqui no Brasil, né? Será que somos? Eu tenho me feito esse questionamento, viu? Será que nós somos? Pra cá, a gente está vendo aí algumas liberdades nossas sendo ameaçadas, né? Então a gente não pode nós mesmos criar esse tipo de, né? Isso eu concordo com você, né? Isso a gente tem que lutar pela liberdade e não começar a colocar barreiras entre a gente. Já não está fácil, a gente tem que facilitar. Eu vou fazer um intervalo, quem volta aqui comigo é a Nancy. A gente vai abordar muito essa questão de consciência negra, de preconceito, de racismo, muito voltado para a questão da educação. E no último bloco, você já sabe, a gente debate todo mundo junto. Já recebi mais perguntas, espero que você participe, é o WhatsApp que você envia e a gente debate aqui junto em instantes. Eu estou de volta. Estamos de volta ao nosso segundo bloco do Jornal 360 e a gente segue debatendo questões voltadas para o Dia da Consciência Negra. Questões muito amplas, porque é um tema que tem um intenso debate sobre ele. Agora eu estou recebendo a Nancy de Moraes, que é diretora executiva da Autarquia Municipal de Ensino de Poços, mas tem uma bagagem gigantesca para a gente aproveitar um pouquinho dela dentro desse tema. Seja bem-vinda, Nancy. Muito obrigada, viu? Prazer te receber. Muito obrigada. Prazer é meu estar aqui com você. Prazer é nosso. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. E agora sim, vamos fazer um panorama, lembrando que o dia 20, então, marcou a morte aí do Zumbi, um dos últimos líderes do Quilombo dos Palmares. Desde 2003, essa data entrou no calendário brasileiro como Dia da Consciência Negra. Ter consciência de algo envolve conhecer o passado. E aí, Nancy, eu quero saber exatamente se você acha que hoje as informações que a gente tem dos negros no Brasil fazem com que as pessoas reflitam sobre isso? É suficiente? Não, felizmente não é suficiente. Ontem eu fui convidada a ter uma fala lá na Escola Polivalente, escola que eu fui diretora também, com quem eu aprendi a ser a profissional de educação que eu sou. E eu comentei com os jovens que estavam lá que eu estava muito triste, que foi um dia muito triste para mim, o dia de ontem, porque eu estou na militância negra há mais de 40 anos, eu e um grupo grande de negros. E a gente chega numa época que a gente pensa assim, hoje eu não vou precisar estar falando, né? Hoje as coisas estão diferentes, as coisas estão melhores, as pessoas estão mais conscientes, o preconceito está diminuindo. Era isso que eu queria pensar. E ontem, quando eu estava me preparando para falar com os jovens na Escola Polivalente, eu assisti muitas falas, eu assisti algumas palestras, alguns depoimentos de negros por conta do dia. E eles, à medida que eu ia ouvindo, que eu ia assistindo aqueles depoimentos, eu ia ficando angustiada. Ontem foi um dia muito triste para mim, muito triste. Faz mais de 40 anos que eu me percebi negra, né? Eu tinha 18 anos quando eu percebi que existia uma diferença, que eu não tinha notado, que eu não tinha me percebido quanto negra. Com 18 anos eu percebi que eu era uma mulher negra e que a sociedade era diferente para mim, para as minhas amigas não negras. E desde que eu percebi isso, eu tenho estudado, corrido atrás,
participado de movimento negro, trabalhado na militância negra. Até chega um ponto que você fala assim, não, acho que as coisas estão acalmando. E quando eu vejo o retrocesso que nós estamos vivendo nesse país, me entristece. Essa palavra é retrocesso. Me entristece muito. Essa visibilidade histórica da população negra é dever das escolas. Dar essa visibilidade é dever das escolas, está previsto em lei, é lei. Mas, como educadora, você acredita que a medida, então, não tem sido aplicada? Não, não tem sido aplicada. Poucas escolas trabalham essa questão. E quando trabalham essa questão nessa época. Como disse Você acha que é superficial? Então? Muito superficial. Falta, pelo menos, interesse. Acho que as escolas têm que sentir isso. Por que a gente vive numa pseudodemocracia? Porque a gente tem uma doença e não quer ser curada dela. Primeiro, para a gente ter a cura de uma doença, a gente precisa se perceber doente, perceber que a gente está tendo um problema. Se a gente não tiver essa visão, essa empatia, a gente nunca vai sarar dessa questão racial, desse preconceito, dessa diferença que a gente tem dentro da sociedade brasileira e da sociedade do mundo, mas principalmente aqui. Posso falar daqui, que é aqui que eu vivo. E quando eu falo em Poços de Caldas... Aqui que você vive, aqui acontece. É. Aqui acontece. Eu estava comentando com você, quando eu tinha 18 anos, eu descobri isso procurando um trabalho. Estava procurando emprego e quando eu vi uma plaquinha lá precisando de moça para o escritório, eu acabava de ser formada, meu pai pediu um amigo dele que arrumasse um emprego para mim, e a hora que eu fui procurar esse emprego, eu passei na loja, a loja estava lá, precisando do trabalho, eu perguntava, olha, está precisando? Fala com fulano. Posso falar com ciclano? E foi me passando de mão em mão, até alguém falar para mim, olha, não precisa mais. Isso me angustia só de te ouvir. Né? Já preencheu essa vaga. Só que esse cartaz lá ficou mais umas 2 semanas. Eu tinha terminado o ensino médio, e aí eu entendi a fala do meu pai, um homem muito simples. Meu pai era um pedreiro, minha mãe uma empregada doméstica, e trabalharam muito para que eu conseguisse estudar. Acho que foi uma das primeiras na família a ter um ensino superior. E o meu pai falava isso para mim, porque quando eu mudei para Poços de Caldas, eu não tinha vaga em escola pública. Eu vim de São Paulo para cá. Certo. E quando eu cheguei aqui, eu tive que estudar em escola particular. E eu tive bolsa de estudo. Tive bolsa no Pelicano, depois no Colégio Pio XII. E eu vivia numa redoma. Eu tinha um relacionamento bom com os meninos da minha época, né, com os jovens que estudavam comigo. E eu não percebia nada de diferente, porque eu era uma menina muito estudiosa. E o fato de eu ser estudiosa, eles dependiam às vezes um pouco de mim, né? Eu ajudava muito meus colegas em relação às provas e tal. E eu não tinha me percebido. A hora que eu fui para o mercado de trabalho, que eu fui perceber isso, algo que meu pai, na sua simplicidade, me dizia. Como é que foi isso para você? E interessante que assim que aconteceu isso, eu escrevi um texto para um jornal em Poços de Caldas, Jornal da Mantiqueira. Eu gostaria de ter esse texto aqui, viu? Agora, neste momento, para lê-lo. Se eu soubesse, eu teria ido atrás desse texto. Eu escrevi esse texto e o texto, ele começava assim, Poços de Caldas, cidade das rosas, cidade das águas sulfurosas e do preconceito de cor. Aí eu falava sobre o que eu não via aqui em Poços de Caldas, nem o negro num banco, nem o negro numa loja, nem o negro no comércio, onde eles estavam. Eu fazia essa indagação. E eu dissertava sobre isso. Ao final, eu pedia para o jornal, se ele não tivesse manchado com preconceito, que ele publicasse o meu texto, e eles publicaram. Eu ia perguntar, foi publicado? Foi publicado. Na época tinha um programa de um repórter chamado Eduardo Paiva, e ele leu essa crônica. Sei que mexeu muito com a cidade na época. E você já militava sem saber que você estava militando. E tinha o Chico Rei Clube, e o senhor Mário Costa me chamou. Eu tinha estudado com a filha dele, ele me chamou, e ele me instrumentalizou. Ele começou a me dar muita coisa para ler, muita coisa para estudar.
eu comecei a participar junto com a Tita, na época. A Tita trouxe essa noção, essa identidade negra para nós, a Tita, Maria José Tita. Nós devemos muito à comunidade negra, a ela aqui. Inclusive a Tita faria parte da nossa matéria, que você vai acompanhar daqui a pouquinho, mas infelizmente ela teve um contratempo e não pôde participar, porque com certeza a nossa equipe foi atrás da Tita, que é uma pessoa que tem uma representatividade muito grande militante aqui na cidade. Eu vou voltar um pouquinho, que lá na década de 60 nós tivemos o grupo dos Panteras Negras, que ficou mundialmente conhecido por combater a discriminação racial nos Estados Unidos e ainda é referência na luta pela inserção da população negra na sociedade. Inclusive, no Dia da Consciência Negra em São Paulo, no MASP, houveram várias manifestações, várias pessoas fizeram foto utilizando do símbolo dos Panteras Negras nas Olimpíadas do México. Hoje, se a gente fosse citar alguém com esse tamanho desta representatividade, nós temos, você consegue me falar, temos, Carol, essas pessoas lutam assim como lutaram os Panteras Negras. A gente tem isso hoje, não? Assim? Olha, vou ser bem honesta com você. Eu fiquei muito tempo afastada da questão da militância negra, e temos assim, de trabalhar, de participar de movimento negro. Estou voltando. O ano passado eu estive em Uberlândia. Você está de volta. É bom e é triste, né? Ter de estar de volta. Infelizmente, Felizmente, é necessário continuar lutando. Pensei que a gente podia dar uma descansada, mas estamos aí, né? O que aconteceu? Eu estive em Uberlândia, num congresso de pesquisadores negros, isso me fez um bem muito grande, porque estabeleceu em mim esse desejo, essa vontade de voltar ao trabalho, à militância negra, e vi o quão foi importante as ações afirmativas, principalmente a questão da cota. Nós estávamos num congresso em Uberlândia com mais de 500 jovens pesquisadores negros. Então, tem gente lutando. Tem muita gente. Tem movimentos acontecendo. Tem movimentos acontecendo, tem muita gente trabalhando, muita obra sendo escrita, muita pesquisa sendo feita. O que falta, principalmente nós do interior, estarmos participando mais, não pararmos. Estou indo agora, no próximo sábado, no FECONESU. FECONESU é um festival comunitário negro Zumbi. Quem é da minha época sabe então, que acho o que isso 40º... tem que chegar mais para todo mundo. Por exemplo, eu não sabia que existia o FECONESU. Então, assim, eu acho que falta... Sabe o que está acontecendo? Abrir mais espaço. Teve um tempo de calmaria, porque nós tínhamos a Secretaria do Negro, né, o Ministério dentro do governo. Tudo isso está acabando. Então, quando vão tirando nossos direitos, nós temos que começar a conversar tudo outra vez. Porque tudo que a comunidade negra conseguiu, as ações afirmativas, a lei, né, a 10.693, foi tudo em cima de um projeto que existia. Certo. Infelizmente, nós estamos perdendo. E nós temos que começar de novo. Nós somos um povo de luta, nós sobrevivemos 500 anos aí, né? Sobrevivemos, acreditamos. E lutando todos os dias. Estamos lutando, né? e vamos continuar lutando, né? Gostaria de não precisar, mas infelizmente temos que estar aí. Nós tivemos agora, 19 de outubro, até que o Senegal participou conosco, né? Senegal, nós fizemos um trabalho também dia 19 de outubro. A gente queria até desvincular do novembro, porque nossa ideia é começar um trabalho quase que bimestralmente. Ótimo. A gente está trazendo essas questões. A gente tema. Precisa falar, porque enquanto a gente começar a colocar as coisas debaixo do tapete, não dá visibilidade para essas questões, não adianta. Sabe, começa de nós negros mesmos. Sabe, como que a gente vai aprender a gostar e a conhecer a nossa história? Estudando, não tem outro caminho. O caminho é a educação. Né? Não falo só por ser educadora, porque eu não vejo outro caminho. O caminho de ascensão do negro, social, cultural, através da educação. Não podemos eu vou parar. até abrir um pouco mais o leque, não só das questões dos negros, mas aí eu vou para as questões, todas as questões do nosso país. A gente vai lá para a base, o ponto sempre cai na educação. E realmente é uma coisa que
tem que ser trabalhada, tem que ter mais atenção, o governo tem que olhar com muito mais carinho para essas questões, porque quando você tem uma população inteligente, é uma população que não vai simplesmente sair votando aí em qualquer candidato. Exato. A nossa equipe de reportagem conversou com o ex-prefeito, Luiz Lourenço, e também com o vereador, o pastor Wilson. Como eu disse, a Tita faria parte dessa matéria também, infelizmente ela não pôde participar, ela teve um contratempo, e a gente falou sobre como esse preconceito está inserido em nossa sociedade, pessoas que ocupam aí cargos públicos e que já ocuparam. Às vezes disfarçado e às vezes explícito, o preconceito racial é uma realidade no Brasil. Atinge desde jogador, segurança de estádio, até autoridades políticas. Heloísio do Carmo Lourenço, ex-prefeito de Poços de Caldas, diz já ter sido vítima de preconceito. Era comum as pessoas me tratarem como segurança de festa, como se eu estivesse trabalhando ali na festa e não participando da festa. E lógico que não tem problema nenhum de estar ali trabalhando, mas é uma questão que vem aí, que é o preconceito, né? O preconceito no estilo próprio da palavra, que seria o preconceito de quê? Então, um negro de terno e gravata numa festa, dependendo de determinado lugar, ele é segurança. Ele não está aqui festejando, ele não está aqui participando junto com as pessoas. Não faz parte da sociedade, né? Ele está ali trabalhando. Então, isso aconteceu comigo e em diversos outros momentos, e, logicamente, na medida que eu estava como prefeito, também, que aí eu usava mais terno e gravata ainda. Pelas redes sociais, o vereador Wilson Rodrigues, de Poços, também já foi vítima de preconceito racial. Houve alguém nas redes sociais que, não concordando com a forma dos vereadores, então ele chega numa rede social e ele tinha todo o direito de falar o que ele sentia em relação ao vereador Wilson Rodrigues. Não tem problema. O pastor Wilson poderia falar o que ele quisesse contra. Mas ele vem numa linha em que ele começa me ofendendo e depois, no final dessas ofensas, ele coloca assim, ó, o que você está fazendo aí? Sai daí, negão. Talvez não sejam com essas palavras exatas, porque já faz pelo menos um ano. Mas o que ele quis dizer de fato foi isso. Aí eu fico pensando, o que ele quis dizer? Sai daí, negão, ou aí não é teu lugar. O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, é comemorado em todo o território nacional por ter sido o dia da morte do líder negro Zumbi, que lutou contra a escravidão no Nordeste. A data representa a luta dos contra a discriminação racial e a desigualdade social, recorrentes no dia a dia. Falta muita coisa ainda para poder estar melhorando. Um país que, na sua maioria, ela é de formação de pessoas negras, é inadmissível que hoje seja desta forma ainda. Na verdade, a gente espera que essas coisas que são totalmente desleais acabem, mas a verdade é que está longe de acabar. Por tudo que a gente tem visto, acompanhado, eu acho que está longe de acabar esse tipo de situação. Então, as cotas, elas são necessárias, têm se mostrado eficientes, e eu tenho certeza que, diferente do que muita gente pensa, ela é um fator de transição. Ela é um fator que iguala num determinado momento, mas que te dá condições depois de você tocar a sua vida aí numa condição igual aos demais. Então, quando eu saio dentista da faculdade, aí sim eu concorro no mercado com todos os outros dentistas da mesma forma. E aí sim eu consigo depois, por exemplo, dar condições aos meus filhos para que os meus filhos já não precisem mais das cotas, ou para que os meus filhos consigam ter as mesmas condições lá na frente de todo mundo. Então, eu acho que as cotas foi um grande avanço e tem que continuar assim, porque a diferença, como eu disse, até hoje, em 2019, ainda é muito grande. No bloco anterior, o Senegal colocou que ele é a favor das cotas, que sempre geram polêmicas. Você também é a favor, Nancy? Ou você colocaria elas de outra forma do que são colocadas hoje? Eu acho que é necessário. As cotas são necessárias ainda, porque nós temos que dar igualdade de condições, né? E não existe isso. Um jovem negro, ele não tem as mesmas condições de entrar na universidade do que um jovem branco. Isso é claro, né? E existe a igualdade, existe a equidade. Sim. Eu acho que nós precisamos da equidade, né? É colocar todo mundo no mesmo patamar para chegar junto, né? Ou pelo menos para ter as mesmas condições de chegar até lá. Eu ontem ainda comentei isso com o grupo, que existem outros tipos de cota que ninguém questiona, né? As cotas, quando um presidente ele sai, deixa de ser presidente, ele continua recebendo todas as vantagens como presidente.
Isso é cota. Ninguém questiona. Os filhos de militares que continuam recebendo pensões, né? Isso é cota, ninguém questiona. Por que a cota racial tem que ser questionada? Eu acho que ela é necessária. E eu espero, como disse o ex-prefeito Luiz, que isso chegue num ponto que não seja necessário mais. Neste momento é necessário. E o importante da cota é que ela te dá condição de entrar na universidade. Agora, se manter na universidade é competência de cada um. O que a gente tem visto? Os nossos jovens negros têm conseguido se manter na faculdade e têm ido além disso, com pós-graduação, mestrado, doutorado. Quando eu estive em Uberlândia, foi isso que eu vi, né? Um grupo grande de jovens defendendo suas teses de doutorado, de pós-doutorado. Coisa linda de ver, né? Nossa, foi maravilhoso, Coisa maravilhoso. E a gente via ali também militantes antigos, né, da minha época mesmo, indo lá, discutindo que esses jovens só estavam ali porque houve uma militância antes, né? E eu sempre penso assim, que quando eu estou falando, enquanto mulher negra, eu penso nas minha ancestralidade, nas mulheres que vieram antes de mim para me dar condições de estar aqui, né? Eu penso da minha mãe, das minhas tias, das minhas avós, das minhas bisavós, grandes mulheres, grandes negras, que lutaram muito para que eu chegasse aqui, né? E as mulheres que eu luto hoje para que precedam, né? Para que venham depois, que possam estar aqui falando dessa questão também, né? Porque para nós mulheres, como disse o Senegal, uma luta dupla. Mulher, negra, pobre, periferia, né? Isso nos representa. E a gente pensar também que a maioria das mulheres negras são chefes de família, são as que provêem o lar. A gente tem que dar muita força para essa mulher. E a gente, infelizmente, não tem a mínima noção do que ela está falando. Então, se você puder refletir um pouquinho sobre o que a gente está conversando aqui, eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Vou fazer mais um intervalo, volto, Senegal volta aqui comigo, não se continue e a gente fecha esse debate aí, conversando um pouquinho mais ainda sobre essas questões e vamos entrar também em questões políticas, em questões aí voltadas para violência das mulheres, violência aí dos negros. A gente volta no minuto. Estamos de volta e olha, o debate aqui está continuando acalorado durante o nosso intervalo, infelizmente de temas que são tristes dentro dessa questão de preconceito, de discriminação. Senegal está de volta aqui com a gente. Vou aproveitar que você está aqui, Senegal, eu recebi aqui uma participação dizendo que, te parabenizando aí pela sua militância, dizendo que nunca tinha visto um debate tão bom, muito obrigada aí, e disse que também que Roberto, a pessoa que participou, que ele passou a ser a favor das cotas quando ele entendeu o que isso funcionava. Cai nessa questão da educação que a gente falou, né? A importância das pessoas entenderem, não simplesmente saírem descriminalizando sem saber o que quer dizer. E de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 23 minutos um jovem negro é morto no país. Enquanto a taxa de assassinatos de mulheres brancas teve um crescimento de 4,5% entre 2007 e 2017, a taxa de homicídios de mulheres negras cresceu quase 30%, 29,9%, segundo o Atlas da Violência de 2019. Violência é hoje a pauta mais urgente dos negros? Quero a opinião de vocês. Sim, Carol. Infelizmente, o negro no Brasil é muito estigmatizado e nós sofremos com um racismo institucional. Esse racismo institucional ele é praticado muitas vezes por uma instituição que deveria nos proteger, que deveria nos dar todo um respaldo e muito pelo contrário. Nós somos muitas vezes taxados como marginal padrão por essa instituição e muitas vezes somos abordados de forma preconceituosa e rotulada, né? O que gera, o que faz com que os negros sejam vítimas dessa violência institucional que acontece e também por conta do processo histórico que eu comentei com você no primeiro bloco, né? Que fez com que o negro fosse marginalizado, fosse levado às periferias e socialmente hoje a gente está lá ainda nas periferias, é o que ocorre hoje
por conta dessa marginalização, a gente vê um sistema carcerário onde o negro está ali em massa, né? Muitas vezes por conta disso. E também a gente tem um racismo sofrido pelo judiciário, que quando o negro cai no sistema judiciário, ele é julgado não muitas vezes pelo crime que ele cometeu, mas pelo fator cor da pele, que determina que ele já está pré-condenado muitas vezes, né? Então isso é uma das dificuldades que nós enfrentamos, né? Muitas vezes esse preconceito causado pela instituição Polícia Militar, é claro que eu não estou generalizando, dizendo que todo policial é racista, mas que a instituição muitas vezes ela segue nessa linha e acaba nos prejudicando bastante, estigmatizando. Eu costumo dizer que muitas vezes, Carol, eu tenho muito mais medo da polícia do que eu tenho medo de bandido, tá? Eu vou contar um caso aqui pequeno, até para não prolongar aqui o teu programa, né? Mas eu tinha um comércio ali no Jardim Country Club e acho que a partir dessa movimentação que houve, fundou-se então o nosso coletivo Negro Poste Caldas, que existe aqui hoje, e eu tinha um comércio ali, que era um pequeno pet shop, uma casa de ração, e eu fui distribuir o cartão de visita do meu comércio num bairro nobre que existe ao lado do Jardim Country Club. E a minha presença nesse bairro nobre gerou um certo desconforto por parte dos moradores, inclusive nesse bairro tem uma grande quantidade de policiais. E nesse momento a polícia começou a fazer uma ronda bastante ostensiva ali nesse bairro, por conta da minha presença, né? Eu percebendo isso, cheguei até, eles não me abordaram, né? Mas passaram perto de mim devagar, olharam, e eu fui cumprimentar e fui oferecer o serviço da minha loja para eles. Eu falei, você não quer conhecer minha loja? Quando você precisar de ração para o teu cachorro, alguma coisa assim, por favor, me dê preferência ali para ver. E de certa forma fui um pouco irônico, mas para justificar, entre aspas, a minha presença ali. Então, isso é uma forma de racismo, né? Muitas vezes as pessoas acham que o racismo se resume a chamar outra pessoa de macaco, né? Mas o racismo é algo bem mais complexo. Sim. E ele é praticado muitas vezes por instituições que deveriam nos dar respaldo e ser um braço na nossa luta contra o racismo, e acontece justamente o contrário. Violência com as mulheres, assim. Infelizmente, né, nós estamos sofrendo muito, né, não só nós mulheres negras, nós mulheres. A questão da mulher negra mais sério ainda, né, porque a gente tem todo um contexto histórico, né, quando houve a libertação dos negros, libertação dos escravos, o que aconteceu? Os homens negros ficaram desempregados e as mulheres continuaram trabalhando. O que acontecia? As mulheres passaram a ser as progenitoras mesmo, né? Elas que passaram a cuidar da família. E o que aconteceu com esse homem sem emprego? Foi para bebida, foi para falta do trabalho mesmo. E isso é uma coisa que a gente carrega ainda, né? Energia que a gente ainda carrega, vivendo num país machista, escravocrata, como é o nosso. Quer dizer, sobra muito mais mesmo para as mulheres, né? E as mulheres negras, com certeza. E vou pegar um gancho, que tem um racismo camuflado, é disfarçado esse racismo de uma democracia racial? Nossa, tranquilamente que é. Queria voltar também nessa questão do genocídio dos nossos jovens. Ontem ainda comentei sobre a questão das balas perdidas no Rio de Janeiro. Vocês podem observar, quando fala no jornal assim, uma pessoa foi ferida por bala perdida, eu fecho o olho e consigo ver, é um negro. Nunca é diferente. Essa bala perdida, ela tem aonde ela quer atingir, né? Então, eu não vejo dúvidas nisso. A questão nossa, e a gente só vai perceber isso quando a gente tiver essa empatia. Quando a gente coloca as questões, as pessoas falam que é mimimi, que a gente se vitimiza demais. Mas as pessoas precisam estar na pele do outro. Né? Porque só quem carrega essa marca sabe o que é viver o que nós vivemos e como nós estamos nos sentindo. Se o movimento negro hoje está voltando, exatamente por conta dessas questões. Nós estamos vendo que se nós não nos posicionarmos, não sei aonde nós vamos chegar, né? Não sei até aonde nós vamos chegar. A filósofa e ativista negra feminista, a Angela Davis, ela esteve recentemente em outubro em São Paulo numa conferência. Ela inclusive fez parte dos Panteras Negras que a gente citou, e ela deixou uma frase e uma colocação muito interessante. Eu quero a opinião de vocês, abre aspas: os sujeitos da democracia capitalista sabem que são livres
porque não estão presos. Como as pessoas sabiam que eram livres na época da escravidão? Eu sei que eu sou livre porque eu não sou escravo. Fecha aspas. O encarceramento, segundo ela, está filosoficamente aí ancorado nas concepções liberais de democracia e infectado com a exclusão racial. Aí a minha pergunta para vocês é o seguinte: ela diz que a gente não pode pensar as prisões sem redefinir o que seja democracia. Vocês concordam? Com certeza. Eu achei muito interessante essa fala que ela colocou. Eu li todo o discurso dela, é interessantíssimo, e a gente foi olhar para esse outro lado mesmo, né? Como é que eu sei aí que eu não sou condenada? Eu penso o seguinte, para você se considerar uma pessoa livre num país democrático, você tem que ter os mínimos direitos. A saúde, a educação, a moradia, ao lazer. Se você tem tudo isso, ao trabalho, a gente só é livre quando a gente tem todos esses direitos respeitados. Agora pega a população negra. Onde que ela está dentro desses direitos? Ela tem acesso à educação? Ela tem trabalho? São o maior número dos desempregados, maior número dos analfabetos, maior número de pessoas que morrem por questão de saúde, né? Nós não temos nós estamos longe de ter essa liberdade. Ontem ainda comentei que às vezes eu sinto que a senzala está maior. Só que as pessoas que estão nessas senzalas são negros de diversas tonalidades de pele, sabe? Desde o mais preto retinto até aquele louro, sabe? Porque estamos todos dentro dessa senzala. As questões, acho que às vezes as pessoas acham que pelo fato de ter a cor da pele um pouco mais clara que a do outro, ela tem algumas ela sobrepõe alguém, né? E não é bem assim. Se a gente analisar, estamos todos, né, vivendo a mesma situação. Então, às vezes, a pessoa é tão pobre quanto eu, mas tem uma cor de pele, ela já acha que ela é melhor, né, do que o outro. Então, nós precisamos rever muito essas questões do que é esse racismo. O que é o racismo? É quando a gente acha que uma raça sobrepõe a outra, né? Isso é o racismo. Então, quando eu penso que uma raça ela é superior à outra, agora, quando eu ajo como se isso fosse fato, aí é uma questão legal que a gente tem que ver, né? Por isso que foram criadas as leis. Infelizmente, olha, se é criada uma lei, se tornou crime o racismo, por que será? Né? Precisou ter uma lei para que a coisa aconteça? Porque ele é praticado. Exatamente. Mas né? Mesmo com a lei, ele continua sendo praticado. Isso é o que me deixa assim mais inconformada. Como eu disse no começo do programa, a gente está aqui debatendo questões que nem precisavam ser debatidas, não deveriam ser debatidas. Eu vou fazer um giro de notícia, passando aí por assuntos do dia de hoje, durante a semana, os principais destaques, e volto para a gente encerrar com uma pergunta voltada para as questões das redes sociais. Com incerteza sobre viabilidade, Jair Bolsonaro lança o partido com forte apelo religioso. Evento do Aliança pelo Brasil teve ainda a defesa do porte de armas e repúdio ao socialismo e ao comunismo. Aposentados recebem a segunda parcela do 13º salário na próxima semana. O reajuste tarifário anual do DME foi definido na última terça-feira. Em reunião de diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, as novas tarifas passam a vigorar a partir de sexta-feira, 22 de novembro. As inscrições para o 5º Festival de Presépios Criativos de Poços de Caldas terminam nesta sexta-feira. Serão selecionados até 20 propostas de intervenções cênicas e cortejos de Natal que farão parte da programação natalina Poços de Luz. Eu recebi algumas perguntas aqui, perguntas interessantes, e estamos no finalzinho do programa. Então, olha, eu vou derrubar a minha e vou terminar com a pergunta aqui do telespectador. Eu gostaria de muito mais tempo de programa, mas eu me comprometi
a voltar com esse tema mais vezes, porque eu acho que a gente tem que se inserir dentro deste contexto. Isso é o que a gente pode fazer. Vamos lá, então vai para os dois. A última pergunta da noite. O termo afrodescendente é utilizado apenas no Brasil. Não existe eurodescendentes, oriendescendentes, latino-descendentes. No continente africano, onde a sua maioria é preta, cada um se classifica pela nacionalidade, não pelo continente, ninguém entende qual é a vergonha de serem pretos. E por que no Brasil isso acontece? Porque as pessoas aqui têm vergonha da sua cor. Você quer responder primeiro? Esse termo afrodescendente ele foi usado muito no final da década de 80, né, no movimento de reafirmação da nossa etnia mesmo. Hoje em dia ele está um pouco em desuso, né, esse termo afrodescendente. Então, dentro do movimento negro, hoje usa-se a nomenclatura ou negro ou preto. Alguns setores do movimento negro entendem que preto é pejorativo, né? O uso da palavra preto é pejorativo. Outros entendem que negro também. Então é uma discussão. Você se incomoda, Senegal? Eu particularmente eu gosto do uso da palavra negro, né? Eu acho que é um empoderamento maior. Mas eu não vejo problema nenhum quando sou chamado de preto dentro de um contexto que não seja pejorativo, né? Com certeza. Então eu não vejo problema nenhum. O que ocorre muito no Brasil, infelizmente, é uma maquiagem entende-se que é vergonhoso falar negro, entende-se que é vergonhoso falar preto. Então usa-se aquele termo, aquela pessoa é morena. Muitas vezes a pessoa já usou para se referir a mim, eu que sou um negro retinto, né? Eu falei que aquele moreno. Na verdade, no sentido de maquiar, por achar que é ofensivo, por ter esse entendimento. Mas não, eu acho que a gente, primeiro, eu sempre digo o seguinte, na dúvida de como se dirigir a pessoa, chame ela pelo nome dela, você não precisa me chamar de negro, de preto, né? Ótima colocação. Né? Chama ela pelo nome dela na dúvida, né? Mas no meu entendimento, enquanto militante, eu entendo que a palavra negro é mais pertinente a ser usada. Termino com você, Nancy. Olha, para mim é importante, preto ou negro, o importante é o respeito que a gente tem que ter pelas pessoas. Acho que é isso que basta, sabe? Acho que nós precisamos ter uma atitude antirracista. E é isso que nós precisamos. Não basta a gente ofender os outros e depois dizer, eu tenho um amigo preto, eu tenho uma amiga, assim, até minha cabeleireira, minha empregada era preta, era criada como as pessoas de casa. Isso aí já está ultrapassado, a gente não quer ouvir mais. A gente precisa ter empatia e ter respeito. Eu não admito piadinhas, eu não aceito brincadeiras, eu não gosto disso, não aceito que seja feito assim. Eu me imponho, acho que é assim que a gente tem que se fazer, tem que se impor, né? Acho que a gente precisa ser respeitado, né? Eu trabalho na autarquia, trabalhamos eu e a Silvana, que é negra, o resto das pessoas são brancas, temos um relacionamento muito bom, né? De muito respeito, de muito carinho entre nós, eu acho que isso não interfere. Acho que a gente precisa ter respeito pelo outro, ter empatia pelo outro, não diminuir a dor do outro. Sabe, você precisa entender que essa dor é minha. Eu sei o que eu passei, eu sei o que eu sinto, eu sei como que me olham quando eu entro no shopping, quando eu entro no banco, eu sei quais os olhares que acontecem para mim. Não tenho vergonha nenhuma. Eu acho que as pessoas que às vezes elas não se assumem porque elas não conhecem a história bonita que é do negro. Nós somos um povo de luta, um povo de batalha, um povo que conseguiu vencer. Apesar de todos os pesares, estamos aí. Estamos na luta, vamos conseguir chegar lá. Sabe, infelizmente, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente ainda tem, eu falo por mim, o tempo inteiro a gente tem que provar que tem competência para ocupar determinado lugar. Sabe, e os lugares nossos, os lugares onde a gente é capaz de chegar, somos capazes de chegar em qualquer lugar. Precisamos de espaço, sabe, precisamos de mais ações afirmativas, que nos olhem com o respeito que merecemos, que nos valorizem pela nossa competência. Acho que é isso que a gente precisa. E o dia que os brancos mesmo, os brasileiros, quando eles saem do país, quando eles vão para os Estados Unidos, por exemplo, eles sofrem o mesmo preconceito que nós sofremos. Porque lá, o fato de ser latino, eles são tratados como ticanos, né? E do mesmo, você vai ter uma empatia com o nosso sentimento a hora que você estiver fora, porque aí você vai sentir que você é perseguido da mesma forma, observado da mesma forma. Eu gostaria de ter mais tempo
porque é um tema que a gente realmente tem que falar cada vez mais sobre ele. Mas quero agradecer imensamente a disponibilidade de vocês de virem aqui, de tocar nessas questões. Nancy aí que trouxe ainda questões de vida que eu sei que falar disso emociona, que abre feridas, mas sou muito grata, espero poder contar com vocês e não só com a militância, mas com a experiência, sempre que vocês puderem. Prazer recebê-los, muito obrigada. Nós que agradecemos, né, a TV Poços, a você, Carol, por essa iniciativa de trazer a gente e tratar de um tema que para nós é tão importante, é tão caro, né, nesse país que nós temos aí, um país infelizmente muito racista ainda, porque como eu disse, a gente está anos-luz de uma chamada igualdade e é necessário sim falar da consciência negra, é necessário sim a gente celebrar Zumbi dos Palmares e ter esse momento de reflexão. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, viu, Nancy? Muito obrigada, agradeço a gentileza, né? Você. E espero também que haja outros momentos, né? Que a gente não discuta essa questão só num determinado dia, e muito menos no 13 de maio, que não nos diz nada. Mas que a gente consiga estar falando mais a respeito, porque enquanto a gente não começar a sangrar essa ferida, a gente não vai curá-la. Então, é preciso expor, sim, é preciso que a gente se fortaleça aí. Tá? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Você. E essa luta é nossa, viu? É nossa. Uma boa noite para você. Tem reprise domingo às 19h30 e a gente se vê lá. Boa noite.